Oi, me chamo Bárbara e este é o Aprendendo com o Soberano, recém-convertido. Como lidar com um recém-convertido? É dever de todo cristão saber lidar com alguém recém-convertido. Eles devem ser tratados com mais amor, carinho, atenção do que os próprios cristãos que já são convertidos há muito tempo. Afinal, são frutos que acabaram de nascer na árvore. Precisamos pregar? Até que ponto é nossa responsabilidade e o que já é responsabilidade do Espírito Santo? E como saber que não estou sendo intrometido? A pregação para um recém-convertido só deve ser feita caso ele peça. Nós temos uma ideia errônea do que é recém-convertido. Afinal, o que é recém-convertido? Quando Deus considera que ele ou ela é recém-convertido? A partir do momento em que essa pessoa abandona as práticas do pecado e decide voltar os olhos ao Senhor, mesmo que seja uma pequena mudança, um simples pensamento de acho que quero voltar para a igreja, ou até mesmo o pensamento de largar um pecado, o Senhor Deus já considera como recém-convertido. Então, muitas vezes, esse recém-convertido vai ter alguns pensamentos errôneos sobre o evangelho do Senhor, o que é normal. Alguns desses pensamentos são: dízimo é errado, não precisa ir para a igreja, não preciso ler a Bíblia constantemente, não gosto de pregações, não gosto de pastor, não preciso renunciar a mim mesmo, etc. E é normal, afinal, o recém-convertido acaba de descobrir o Senhor Deus novamente. A vida dele foi uma montanha-russa de emoções e do nada ele encontra a paz que excede todo o entendimento. É claro que ele não vai saber como lidar com isso. Afinal, junto disso vem diversas regras impostas pela igreja. Então ele acaba ficando desnorteado com tudo isso, o que acaba fazendo até ele desistir de Deus. Então, é necessário sim a pregação, mas apenas se ele quiser e vier até você com interesse em aprender. O resto é responsabilidade do Senhor. Nós só vamos ser intrometidos se fizermos o que Deus não mandou. Como agir com eles? Devemos agir com amor, carinho, respeito, independente de um pensamento errôneo que ele tenha sobre o Evangelho do Senhor. O que podemos ou não falar? Nós devemos apenas falar o que Deus mandar. Já são considerados povo do Senhor? Devo cuidar o que falo deles? Pois não devemos falar de um servo de Deus. Sim, o Senhor Deus já os considera povo dele. Devemos convidá-los para ir à igreja? O convite para ir à igreja deve fluir naturalmente, quando sentir, e não como se o estivéssemos obrigando a ir. Como devemos interceder por eles? Devemos interceder ficando calados e deixando Deus trabalhar. O que esperar deles nessa fase, para não ter as expectativas frustradas? Podemos esperar muitos erros e também alguns acertos. Podemos esperar que eles falem bastante coisa errada sobre o Evangelho do Senhor e não devemos corrigir. Eles já sabem que são convertidos, já? Não, eles não sabem que são convertidos. Afinal, o que significa ser convertido? A gente associa ir à igreja, orar, ler a Bíblia. Ser convertido é uma pequena mudança no jeito de agir, pensar de alguém, uma pequena mudança de atitude. Devemos falar para eles o que é certo e errado? Não, de maneira alguma devemos falar o que é certo e errado. O Espírito do Senhor que transforma. Se eles não tocarem no assunto, devemos ficar calados? Mas e quando eles quase nunca falam nisso? Independente de qualquer circunstância, só falar se eles quiserem ouvir ou se Deus mandar. Como ajudar eles, porque tudo o que a gente quer é eles tendo um relacionamento com o Senhor. Como não sufocar eles? Para não sufocá-los é simples, não ficarmos o tempo todo falando de igreja e Bíblia. Falar somente se Deus mandar, se tivermos em uma conversa que seja uma conversa descontraída. Conversas sobre Deus devemos esperar que partam deles? Sim, quando for a hora certa, eles virão com perguntas. O que fazer quando eles têm um entendimento errado sobre um versículo, sobre algo? Como explicar sem virar uma briga? Simples, não explicar, apenas ouvir. Se ele pedir nossa opinião, a gente fala, senão a melhor resposta é o silêncio. Então, o melhor é ficar quieto e deixar eles falarem o que quiserem e só falarmos se for uma pergunta para nós falarmos nossa opinião ou caso o Senhor Deus nos mande. De resto, não devemos fazer nada? Exatamente. Até o próximo vídeo! Tchau!